O gráfico da função afim vai ser estabelecido para a função afim nesse modelo f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, a forma geral da função afim. Para o gráfico, eu vou utilizar dois pontos. Vou usar o ponto da raiz e vou usar o corte no eixo das ordenadas. Corte no eixo y. Vou colocar aqui entre parênteses as ordenadas ou eixo das ordenadas. A raiz significa o corte também no eixo, só que é o corte no eixo x, ou ainda corte no eixo das abscissas. O corte no eixo x, ou seja, a raiz, esse corte é obtido fazendo-se y igual a zero. Então, eu pego a lei da função e estabeleço igualdade a zero. E o corte no eixo y, corte no eixo das ordenadas, simplesmente eu uso o coeficiente b. Eu uso o termo independente. Coeficiente b é propriamente o corte no eixo y. Então, é isso que usamos de uma forma bem simples para estabelecer o gráfico da função afim. Então, vou completar aqui. 0 ou raiz da função, 0 ou raiz é o corte no eixo x. Isso para qualquer função, não só afim. O corte ou os cortes no eixo x é a raiz ou são as raízes. Corte no eixo x é raiz. Então, corte no eixo x ou eixo das abscissas. E para eu determinar esse corte, regra prática, faça y igual a zero, ou seja, pega a lei da função igual a zero. E o coeficiente linear, que é o b, que é também o termo independente, no caso da função afim, é um número sozinho. Esse termo independente, esse b, ele indica o corte no y. Corte no eixo das ordenadas, corte no eixo y. E o coeficiente angular, ele é o a. É o coeficiente do x. Ele é utilizado no gráfico porque ele indica a declividade da reta. Então, esse a, que é o coeficiente angular, é o que multiplica o x, ele indica a declividade da reta. Se o a ele é maior que zero, é um a positivo, a reta sobe. A reta ela é ascendente. A reta fica subindo. Se o a é menor que zero, se o a é negativo, a reta fica descendente, a reta desce. Então, o a também pode ser utilizado como um auxiliar no aspecto gráfico da reta. Se a reta vai subir, se a reta vai descer, quem confirma ou quem decide isso, ou quem indica, é o coeficiente a. Indica a declividade, a inclinação da reta. Construção do gráfico da função afim. Eu vou fazer a construção neste exemplo usando o modelo mais simples de busca pelo gráfico. Então, vou colocar aqui os dois pontos que podem me representar o gráfico. Lembrando que o gráfico da função afim, vou colocar aqui a função afim no seu formato y igual a x mais b, tem como
representação gráfica, uma reta. Se o gráfico é uma reta, eu com 2 pontos já me permito a construção dessa reta, né? Se eu tenho um ponto e tenho um outro ponto, esses 2 pontos já me definem quem é a reta que representa a função. Então, essa é a prerrogativa que eu vou usar na construção deste gráfico. Vou usar 2 pontos. O corte no eixo X, ou também chamado eixo das abscissas. Então, é o corte no eixo X. Esse corte no eixo X ele é chamado de raiz. E o outro ponto é o corte ou a interceptação da reta no eixo Y. Corte no eixo Y. E esse corte no eixo Y ele é mais simples. Ele é direto o termo independente. Ele é o termo independente, ou seja, ele é o próprio B. Então, o B do formato f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, esse B, esse termo independente, ele já representa o corte no eixo y. Então, essa aqui é a temática que eu vou utilizar na construção do gráfico. Começando, então, pela raiz. Raiz é o corte no eixo x. E sempre sobre o eixo x, todos os y, eles valem 0. Então, eu já sei que nessa situação aqui, ó, o y é igual a 0. Para eu encontrar a raiz de qualquer função, eu sempre uso esse recurso. Faço ou estabeleço igualdade a 0. Então, vou começar aqui o cálculo. A função é f de x igual a 3x menos 1. Estabelecendo igualdade a 0, 3x menos 1 igual a 0. 3x igual, falsa passagem, 3x igual a 1. X igual, falsa passagem de novo do 3. X igual a 1/3. Então, isso aqui é a raiz. Isso aqui é o corte no eixo x. Então, eu já sei onde a função corta o eixo x. Como que eu fiz isso? É só pegar a lei e igualar a 0. E o corte no y? O corte no y não tem propriamente um cálculo. Tem só a identificação de quem é o b. E o b nesta função é o menos 1. Então, esse é o corte no y. Então, aqui eu tenho os 2 pontos. Corte no x é 1/3, corte no y menos 1. E aí eu vou ajustar esses 2 pontos num gráfico cartesiano. Eu vou colocar aqui, vou buscar um gráfico. E agora, nesse plano cartesiano, já auxiliado pela malha quadriculada, eu vou colocar esses 2 pontos. Corte no y, menos 1, corte no x, 1/3. Então, eu vou colocar aqui cada 3 quadrinhos, eu vou considerar uma unidade. Então, aqui eu tenho uma unidade, 2, 3 unidades. Como se trata do x igual a 1/3, então se aqui é 1, aqui é o 2, e aqui é o 3, 1/3 é 1/3 de 1, ou seja, 1/3 está nesse ponto aqui.
Então, esse aqui é 1/3. E vou usar a mesma escala de uma unidade para 3 quadradinhos no y. Tem 1, 2, 3. Aqui eu tenho o corte no y menos 1, que é o b. Então, aí eu tenho os dois pontos. Esse ponto corte no y, esse ponto corte no x. A partir desses dois pontos, vou traçar a reta. Vou usar aqui o recurso do software. Deixa eu diminuir aqui a espessura. E vou colocar na coloração azul. Então, está aqui, ó. Passa nesse ponto de baixo e nesse outro ponto aqui em cima. Então, essa é a reta que representa a função f de x igual a 3x menos 1. Tem o ponto aqui, corte no y, corte no x igual a 1, corte no x igual a 1/3 e corte no y igual ao menos 1. Então, vou usar sempre essa estratégia, corte no x, que é a raiz, fazendo y igual a 0, e o corte no y, que é só fazer a cópia, né, fazer a identificação de quem é o termo independente. Exemplo 2 de construção de gráfico da função afim. Nesse caso, eu tenho uma função afim. Lembrando que a função afim ela tem um modelo geral f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Nesse caso, neste exemplo, a função é f de x igual a 5x. Observa, então, que o b é igual a 0. Então, nesse caso, f de x igual a 5x, eu tenho que o b vale 0. Então, o modelo genérico para essa função pode ser escrito como f de x igual a simplesmente a x, o b igual a 0. E quando a função tem esse aspecto, ou esse formato, disse que ela é uma função do tipo linear. E a função linear, então, com o b igual a 0, tem como característica gráfica sempre a passagem pela origem. Então, eu já sei que a função com esse modelo, onde o b igual a 0, só tem o termo a com x, essa função ela passa na origem. Ela passa no ponto 0 e 0. Então, eu já conheço um ponto da reta. Lembra que eu uso sempre dois pontos para estabelecer a reta que representa a função. Um dos pontos eu já conheço, é a origem, 0 e 0. E o outro ponto, ou o segundo ponto? Bom, posso escolher qualquer um dos infinitos pontos dessa reta. Como é que eu posso escolher de forma fácil o segundo ponto? Muito simples. Eu faço uma espécie de tabela, xy. Atribuo um valor para x, qualquer, e calculo y. Eu recomendo o uso do x igual a 1. Porque se o x é igual a 1, sempre quem representará para mim o y será o a. Né? Aqui no caso, ó, se eu chamo x de 1, eu tenho 5 vezes 1, que é 5. É o próprio valor do a. Então, nessa tabela, xy, se o x é 1, o y é um a, então eu tenho o par ordenado 1 para x e 5 para y. Então, eu não precisaria nem ter armado, né, esta tabela, eu simplesmente digo x é 1, y é 5. Se a lei da função fosse, por exemplo, f de x igual a menos 8x, um ponto é o 0 e 0, que é a origem, e o outro ponto é 1 e menos 8. X é igual a 1 e o y é o próprio a. Então, sempre dentro dessa perspectiva, bem fácil de fazer a estruturação gráfica. E agora, então, eu vou fazer o gráfico. Vou colocar esses dois pontos no sistema cartesiano. Vou pedir auxílio aqui de um sistema cartesiano.
aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. E vou centralizar aqui a lâmina. E agora eu vou colocar esses dois pontos. Um deles é a origem. Então, eu vou colocar aqui a origem. Cruzamento dos eixos, né? X, Y. Então, eu já tenho o ponto que se eu chamasse aqui de ponto A, aqui estaria o ponto A. E o outro ponto é 1 e 5. Então, eu vou colocar aqui... colocar o 1 em qualquer lugar eu posso colocar. Vou colocar o 1 por aqui, ó. Não preciso estabelecer uma escala. E o 5 eu vou colocar aqui se eu vou usar uma escala, mas também não precisa. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar esse 1 um pouco menor para não ficar meio fora de propósito. Vou colocar o 1 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a escala nos dois para ficar o gráfico mais interessante. Ele não vai ficar muito bonito, mas vai ficar mais interessante. Aqui eu tenho o ponto x igual a 1 e o y igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Pronto. Aí esse segundo ponto fica nessa posição. E agora eu coloco a reta que passa por esses dois pontos. Vou colocar aqui. Vou diminuir essa espessura. Vou colocar na cor azul. Aí eu tenho o gráfico da função afim f de x igual a 5x. Com os seus dois pontos. Um deles sempre a origem, o outro ponto 1 com o valor do a. Isso porque o modelo da função é um modelo de função linear. E o terceiro exemplo de construção gráfica para uma função afim, lembrando mais uma vez que a função afim segue esse modelo, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. E dentro do meu exemplo, eu tenho y igual a 3 ou f de x igual a 3. Então, nota que nesta função, f de x igual a 3 ou y igual a 3, eu não tenho a presença do x, eu não tenho a presença do a. Então, isso aqui eu não tenho esse elemento, eu só tenho o termo independente b. Então, com o meu a aqui, ele vale 0. Então, como na função afim, agora o a está valendo 0, portanto, o formato da função se estabelece como f de x igual a b, f de x igual ao termo independente. Essa função chama-se função constante. Então, a função constante é aquela função em que eu não tenho o elemento em x, ela não tem grau 1, ela tem grau 0. Eu não tenho o termo em x, eu não tenho o coeficiente a, né? O coeficiente a é igual a 0. E aí, então, eu tenho a função nesse formato, f de x igual a b, e chama função constante. E como é a representação da função constante? Bom, a função constante, tu não vai utilizar dois pontos, como usamos lá na função afim propriamente dita e na função linear. Tu vai fazer um modelo gráfico colocando uma reta paralela ao eixo x. Então, sempre o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Passando pelo y, no ponto que tem ordenada b. Seria o ponto 0 e b. Então, corta o y em b. Como a função aqui é f de x igual a 3, ou y igual a 3, o b igual a 3, é uma reta paralela
ao x cortando o y no 3. Então, vou colocar aqui um sistema cartesiano para me auxiliar na colocação do gráfico. Deixa eu colocar isso mais para a direita aqui. Vou centralizar um pouco melhor. E aí eu vou colocar a reta paralela ao eixo x, cortando o y no 3. Então, vou escolher aqui a altura do 3. Pode ser usar aqui a própria referência dos quadradinhos. Eu vou usar aqui, ó, 2 quadradinhos para 1, 2 quadradinhos mais 1, 2 quadradinhos mais 1. Então, aqui está o meu 3. Então, a reta vai passar nesse 3 aí, paralela ao x. Venho aqui. Vou colocar a reta paralela ao x. Vou aqui diminuir a espessura e vou colocar na cor azul. E aí eu tenho, então, esta reta paralela ao eixo x, cortando o y nesse ponto 3. Então, essa é a reta que representa a função f de x igual a 3.